Muito bom dia. Eu vou falar espanhol, porque meu português é muito mau. Me voy a sentir más confortable, ¿no? Bueno, tengo una palabra que trata de la fe. Tenho uma palavra que trata acerca da fé. Una palabra sencilla, va a ser corta, Uma creo, palavra simples que vou tratar que seja curta y va a estar en 2 de Corintios 12:10. que vai estar no livro ou na carta de Paulo, 2 de Coríntios 12:10. Dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Padre, te ponemos esta palabra en tus manos, te pedimos que nos hables, Señor, y que pueda llegar a nuestros corazones. Bendice esta reunión, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Creo que todos tenemos claro, como seguidores del Señor, ¿no?, Creio que todos temos uma coisa clara como seguidores de Jesus Cristo, que tenemos que vivir por fe. que devemos de estar a viver por fé. Tenemos que caminar en fe cada día de nuestra Temos vida. que caminhar em fé a cada dia das nossas vidas. Y el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, era la misma misión que tenía que hacer. E o povo de Israel, quando teve que sair de Egito, tinha essa mesma comissão de viver por fé e estar em fé. Y ellos estaban acostumbrados de depender de Egipto solamente. Mas, no entanto, eles tinham o costume de estar simplesmente a depender do Egito. Pero Dios los saca al desierto E Deus saca-os ao deserto para que sea Él su única dependencia. para que eles pudessem unicamente depender dele. Y entonces Él les facilitaba el agua, la comida, E então Deus era quem lhes facultava a água, a comida, les sanaba, era Ele quem os sarava, sus vestidos no se gastaban, os seus vestidos não se deterioravam, los protegía del sol, Ele del tinha-lhes frío. proteção sobre a influência do sol, do frio, Y lo más importante es que el Señor estaba con ellos, caminaba con ellos. mas o mais importante era que o Senhor caminhava com eles, estava com eles. Y eso es lo mismo que el Señor está haciendo con nosotros y quiere hacer con nosotros. E isso é exatamente o mesmo que Deus está a fazer e quer fazer connosco. Pero parece que no es una tarea fácil para el Señor, Mas parece que não é algo muito simples para Deus fazê-lo. porque de todas las manifestaciones que Él hizo con el pueblo de Israel, Porque todas as manifestações as quais Ele manifestou ao povo de Israel, después de 40 años, depois de andar com eles 40 anos, dice la palabra que no entraron en la tierra prometida diz-nos a palavra de Deus que eles não entraram na terra prometida. por su incredulidad. E isso por causa da sua incredulidade. ¿No nos llama esto un poco la atención, no? Después de todas las manifestaciones que el Señor hizo, que no entraran por causa de la incredulidad, ¿no? Não desperta isto a atenção depois de todas as manifestações do poder de Deus naquele caminho de 40 anos não entraram na terra prometida por causa da sua incredulidade? Bueno, eso a mí me pasa, ¿no? Que yo he visto la gloria de Dios en muchas ocasiones y de repente en una prueba de dificultad parece como que me falla todo otra vez, ¿no? No sé E si te ha isso, pasado a ti. na realidade, acontece-me na minha vida. Muitas vezes, depois de ver tantas manifestações do poder de Deus na minha vida, surge uma prova e parece que desfaleço. Não sei se isso acontece contigo. A mí me ha pasado, Comigo já sucedeu. pero no debe de pasar, Mas isso não deve suceder. porque Dios no se agrada de los incrédulos. Porque Deus não se agrada daqueles que são Él incrédulos. quiere que creamos a Él. Ele quer que nós lhe creemos nele. Y dice la palabra de Dios que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que le aumentara la fe, Señor, aumentanos la fe. Conta-nos a palavra de Deus de que os discípulos pediram a Jesus Cristo, dizendo-lhe: Senhor, por favor, aumenta-nos a fé. Y el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, échate al mar. E o Senhor respondeu-lhes: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha que se tirasse ao mar. Curiosamente les dio la respuesta, pero una respuesta como que era el resultado de la fe, ¿no? El poder de Dios. Parece que a resposta que lhes estava a dar não era aquilo que eles procuravam, senão que era como uma resposta que tinha que ver mais com o poder de Deus. Porque tener fe
y crecer en fe como una medida que va creciendo en nuestras almas, Porque ter fé e crescer em fé significa como uma medida que há nas nossas almas que vai crescendo. va a ser un proceso. É e vai a ser um processo. No es que llegas a mí, Señor, aumentame la fe. Venga, toma fe, pum, ala. Não é que tu chegues Não, é diante do processo. Senhor e digas, Senhor, aumenta-me a fé e Ele toque efetualmente, senão que é um processo. Si nosotros dividimos un grano de mostaza, Se nós chegarmos e cortarmos para dividir um grão de mostarda, vamos a ver dos ingredientes principales. vamos ver nele dois ingredientes que são principais. La primera parte que vamos a ver es la debilidad del hombre. A primeira parte que nós vamos aí a poder observar é a debilidade do homem. La palabra dice que por mucho que nos afanemos, no podemos ni hacer ni un pelo negro o blanco. A palavra de Deus ensina-nos que por muito que nós estejamos afanados, não vamos poder sequer fazer o cabelo branco, fazer dele que seja preto. Realmente somos gente súper dependiente. Na realidade somos pessoas que somos super dependentes. Dependemos del oxígeno, del agua, de la comida. Lo que pasa es que no somos conscientes. Dependemos do oxigênio, da água, daquilo que comemos, mas não somos muitas vezes conscientes disso. Y la otra parte es el poder de Dios, obviamente. Si en el grano de mostaza está nuestra debilidad y el poder de Dios, ahí donde digamos que se concentra la fe. E aí a outra parte é que na realidade está a debilidade do homem de um lado e aí pelo outro lado está o poder de Deus que aí se manifesta na debilidade do homem. Porque el poder de Dios pues está manifiesto en toda la tierra, ¿no? Porque o poder de Deus na realidade manifesta-se na terra, em toda a sua criação. En su palabra continuamente estamos viendo todas las maravillas que él hizo. Na sua palavra podemos ver como declara todas as maravilhas que ele fez. Pero hay un problema Mas há um problema, para que esta semilla pues esté equilibrada. um problema para que esta semente pudesse estar equilibrada, Porque si no están, digamos, con esas medidas perfectas, no sería una semilla de mostaza. porque se as duas metades não tivessem essas medidas perfeitas, então não podia ser, na verdade, uma semente de um grão de mostarda. Sería otra cosa. Seria então outra coisa. Entonces el problema que está aquí viene de Génesis, como sabéis. O problema que está aqui vem e tem origem em Gênesis, como Cuando todos nós sabemos. el hombre decidió desconectarse de Dios y ser su propio Dios. E acontece quando o homem se desligou de Deus e decidiu ele ser o seu próprio Es Deus. decir, ya la soberbia entró y formó parte de su ser. Significa que já a soberba entrou e tomou lugar e fez parte do seu ser. El hombre, en vez de ser un hombre dependiente de Dios en todo, porque en el Génesis pues estaban en una comunión íntima con Dios y dependían de Dios, de repente el hombre decide ser un soberbio, no depender de Dios, ir por su propia cuenta. E vemos como em Gênesis havia uma intimidade, uma codependência contínua com Deus e de repente depois o homem se ensoberbeceu e decidiu caminhar por conta própria. Y puedes decir, bueno, es porque lo hizo Adán y Eva, yo, ¿por qué tengo que ser soberbio? E podemos dizer, mas se isso aconteceu com Adão e Eva, por que é que ele tem que ter soberbo ou ser soberbo? Porque realmente, si nos damos cuenta, nuestra carne no busca a Dios. Porque se na realidade nós observarmos a nossa própria carne, não procura, não busca a Deus. Porque si estuviera o João o a María o Ángelo en el principio, Porque se tivesse o João, a Maria ou o Ângelo no princípio, na criação, hubiéramos hecho lo mismo exactamente que hizo Adán y Eva. certamente iríamos fazer o mesmo que fez Adão e Eva. Y hubiéramos recibido las mismas consecuencias. Por eso las hemos recibido de todas maneras. E íamos então também receber as mesmas consequências. Por isso, nós recebemos essas mesmas consequências de qualquer maneira. La muerte pasó, dice la palabra, a todos los hombres. A morte passou para todos os homens. Y que es claramente pues ese vivir en esa soberbia fuera de Dios. Que isso é consequência de viver nessa soberba, fora da dependência de Deus. Porque eso es la raíz de todos los pecados. Porque essa soberba é a raiz de todos os pecados. De ahí deriva todo después. Daí deriva todos os outros males. Dice en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. A palavra de Deus ensina em Romanos 8:7 que os desígnios da carne são enemistade para com Deus. O sea que nuestra carne siempre va a ser enemiga de Dios. Significa que a nossa carne continuamente vai ser inimiga de Deus. Siempre nosotros vamos a tener una tendencia a vivir desconectados de Dios porque está en
ADN. Sempre nós vamos ter a tendência de viver desligados de Deus, porque isso está no nosso ADN. Por eso Dios quiere que vivamos por fe, Por isso Deus quer que nós vivamos por fé. porque es dejar esa forma de vida de la carne para vivir dependiendo completamente del Señor. Porque é deixar essa forma de viver segundo a carne para poder viver então a depender do Senhor. Y hemos leído que Pablo está diciendo que se encontraba en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque lemos no versículo que Paulo dizia que se encontrava em perseguições, em fragilidades, em angústias. Y decía que porque entonces, como era débil, por Y- todas estas cosas, E então por todas estas coisas, como era débil, entonces era fuerte porque se agarraba al Señor. então aí passava a ser forte porque ele agarrava-se ao Senhor. Él disminuía su nivel de soberbia, digamos así, en la carne, Significa que ele diminuía o seu nível de soberba na carne y cada vez se iba apoyando más y más en el Señor. e a cada dia, cada vez ia apoiando-se ele mais e mais no Senhor. Esa soberbia la iba dando, pues como decía el dicho en España, dándonos la del pulpo, dándonos palos para que no tengamos confianza en la carne. Tal como diz um dito espanhol, essa mesma autoconfiança ia dando-nos com o pau no polvo, significa dando-nos pasadas na nossa própria O carne. sea que el sufrimiento es un ingrediente importante para que podamos acercarnos al Señor. Assim que podemos ver que o sofrimento é um ingrediente muito importante que necessitamos para poder acercar-nos ao Senhor. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz y sígame. Em Lucas 9:23 podemos ver como o Senhor dizia, se alguém me quer seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Y decía a todos, E dizia a todos, o sea que estamos todos incluidos. significa que todos nós estamos incluídos. Cuando el Señor nos rescata y nos salva, porque como teníamos esa condición de separación de Dios, del Padre, pues Jesucristo dio su vida por nosotros, pagó el pecado. Então, quando o Senhor nos resgata, porque nós tínhamos essa condição, então Ele pagou o preço do nosso pecado, veio a trazer-nos salvação. Nos da la salvación, Ele veio dar-nos a salvação. pero nos dice ahora, bueno, sígueme. Mas Ele diz-nos, pois então, agora segue-me. Has vivido según tu soberbia, tus caminos, ahora sigue los caminos de Dios. Tu viveste de acordo à tua soberba, aos teus caminhos, agora segue os caminhos de Deus. Dice y decía a todos, E dizia a todos, niégate a ti mismo, nega-te a ti mesmo. a esa vida, Nega-te a essa forma de viver. esa vida que no depende de Dios, que depende de tu inteligencia, de tus pensamientos, de tus habilidades, de lo que es el hombre. Essa vida que estás a levar, que não depende de Deus, mas depende das tuas capacidades, das tuas habilidades, na realidade depende do homem. Esa es la negación que tenemos que hacer cada día. E essa é a negação que nós devemos praticar a cada dia. Pablo decía, cada día muero. Paulo dizia, a cada dia eu morro. Se refería a este tipo a la vida de soberbia del hombre. E ele estava a referenciar-se a essa vida de soberba do homem. Estaba dándole al pecado de raíz, porque a veces vamos por las ramas, bueno, voy a dejar de fumar, voy a dejar de esto, voy a hacer lo otro. Ele estava a tocar na área do pecado que era a raiz. Muitas das vezes nós vamos por aí com as varas a tocar nas folhas, mas simplesmente é superficial. El verdadero problema es nuestra soberbia, Porque o problema verdadeiro é a nossa própria soberba. que está innata. En uno se manifiesta de una manera, en otro de otra, pero Porque está em nós de forma inata e na vida de um se manifesta de uma forma, na vida do outro de outra forma. para morir cada día hay que negar esa soberbia. Para morrer a cada dia temos que negar-nos a essa soberba. Coger la cruz, Tomar a cruz. que la cruz pues es esos sufrimientos que estamos hablando, ¿no? Porque la cruz, cuando ves una cruz, sabes que eso significa sufrimiento. E a cruz significa esses sofrimentos, porque quando tu olhas ao símbolo da cruz, aquilo que transmite é esse sofrimento. Y Dios nos permite esos sufrimientos para que nos acerquemos a Él. E Deus permite-nos esses sofrimentos para que nós nos acerquemos a Ele. Y dice luego, sígueme. E depois diz, segue-me. Eso es lo que nos lleva a este camino, a seguir a Jesús.
E isso é o que este caminho nos leva, a que possamos seguir a a Jesus, depender de Jesús. a depender de El Jesus. Señor dijo en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Em João 15 o Senhor diz, sem mim nada podeis Si fazer. no tenemos eso claro, pues siempre vamos a estar en esta lucha de la carne. Se nós não temos isso manifestado na nossa vida de forma clara, sempre vamos ter uma luta contínua com a carne. Por eso Dios siempre pues, permite cosas en nuestra vida que nos debilitan, como Pablo lo estaba diciendo, la lista, debilidades, problemas, ta. Por isso Deus Para permite, que Él se apoye en la fuerza del Señor. por isso Deus permite, tal como Paulo manifestava essa lista de debilidades, perseguições, angústias, para que nós possamos então nessas debilidades acercar-nos a Deus. Me llama la atención que Jesucristo confió en el Padre hasta el final. Chama muita atenção que Jesus Cristo sempre manteve a sua confiança no Pai até ao fim. Hasta el último suspiro dijo. Até o último suspiro, até o último brado. La confianza en el Padre era tal que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A sua confiança no Pai era de tal forma grande que ele disse, Pai, nas tuas mãos eu encomendo o meu Ese es espírito. el ejemplo que tenemos que seguir. En cualquier circunstancia que estemos, encomendarnos a Dios. E esse é o exemplo que devemos seguir. Em qualquer seja a nossa circunstância, devemos encomendar-nos a Deus. Porque ahí es donde se va a manifestar el poder de Dios. Porque é aí que se vai manifestar o poder de Y Deus. ese, yo entiendo que eso es caminar por fe. E eu entendo que isso é o caminhar por fé. El pueblo de Israel, como habíamos dicho, salió de Egipto. Como já vimos e dissemos, o povo de Israel tinha saído de Egito. Y qué bonito, ya salió de Egipto. E aparentemente, olha, que bom, já saímos de Egito, Pero de que bom. repente se encuentra en el Mar Rojo y los egipcios venían detrás para destruirlos. E aí chegam dentro do mar vermelho e o exército egípcio vinham atrás dele para destruí-los. Bueno, la fe ya les había demostrado el Señor que estaba con ellos con todas las maravillas que hizo en Egipto de los 10 plagas. E o Senhor, por fé, já tinha manifestado o seu poder também ao manifestar as pragas sobre o O Egito. sea, que ellos ya tenían un recurso por donde agarrarse. Decía, bueno, yo ya he visto a Dios obrar, si nos ha sacado aquí es porque algo va a hacer. Significa que eles já tinham que ter esse recurso. Nós já vimos Deus operar e se Deus nos trouxe até aqui é porque Deus vai fazer algo. Sin embargo, muchos de ellos empezaron a decir, ya podíamos habernos quedado allí, por lo menos teníamos ahí sepulcros para morir, vamos a morir aquí ahora, como ya diciendo, Dios nos abandonó, ya hasta aquí hemos llegado. Mas, no entanto, havia um grupo deles que começaram a dizer, bom, enfim, se calhar era melhor termos ficado no Egito, se calhar vamos aqui perecer, melhor era termos ficado lá. Y así ellos, al final, pues, se dieron cuenta que su fe todavía no estaba. E, na realidade, eles viram que a sua fé não estava alicerçada. Y como dice la palabra, que nuestra fe tiene que ser probada por fuego. E a palavra de Deus diz que a nossa fé tem que ser provada como por fogo. Entonces ahí estaba Moisés, que les echó el cable y dijo, no, vamos para adelante, que el Señor va a hacer maravillas hoy. E aí estava Moisés, que os guiava e disse, não, seguimos em frente porque o Senhor vai fazer hoje grandes maravilhas. Y se abrió el mar. E aí se abriu o mar. Sabéis la historia, ¿no? Conheceis todos a história. Pero dice después, y los hebreos creyeron en Jehová. E diz a Escritura, depois, os hebreus creram em Jeová. O sea que a veces Dios nos lleva a un límite de vida o muerte, a veces. Muitas das vezes o Senhor leva-nos a um limite que é como de vida ou morte. Porque es la manera que nosotros soltamos ya nuestra confianza en nosotros mismos. Porque é dessa forma que nós vamos poder soltar-nos dessa confiança em nós mesmos. Y vamos a tener que dejarnos y encomendarnos a Dios sí o sí. E vamos ter que encomendar a nossa vida a Deus ou sim ou sim. Aunque aquí está la opción de quejarse y decir, Dios nos ha abandonado y que lo que saca es una incredulidad. Que eso es terrible. Da mesma forma que manifesta sempre a opção de poder queixar-nos e dizer-nos, bom, parece que Deus nos abandonou, mas isso manifesta a incredulidade, isso é terrível. Pero Dios está mostrando, enseñando a su pueblo a creer, a confiar en Él. Mas Deus está a ensinar e está a mostrar ao seu povo que deve confiar nele. Y después, cuando pasan al otro lado, van 3 días sin agua. E assim que passam ao outro lado do Mar Vermelho, caminham 3 dias sem água. Y resulta que pasa un poquito lo mismo. Un cuerpo sin agua 3 días puede ya
irse al otro barrio, ¿no? Começa a haver uma situação depois limítrofe, pois um corpo que esteja a caminhar durante 3 dias sem água fica totalmente debilitado. Y más en el desierto que... E ainda mais no deserto. Y volvieron otra vez a desconfiar y a quejarse. E voltaram outra vez a ter desconfiança e a queixar-se contra o Y Senhor. Dios volvió a manifestarse otra vez. E Deus voltou a manifestar-se o seu poder outra O vez. sea, que les llevó a otro límite para que entendieran que está con ellos. Levou-os até outro limite para manifestar-lhe que Ele ia com eles, estava com Y eles. que no confíen en ellos mismos. E para dizer-lhes, vocês não devem confiar em vós mesmos. En el Nuevo Testamento pasó lo mismo con los discípulos que estaban en la barca. E isso também aconteceu, por exemplo, no Novo Testamento com aqueles discípulos que iam na barca. Ya los discípulos, pues muchos de ellos eran expertos marineros. E muitos destes discípulos eram marinheiros com bastante experiência. Y Jesús estaba en la barca y estaba dormido. E Jesus também ia aí na popa da barca, mas estava a dormir. Pero eso nos da una imagen de que a veces nosotros tenemos a Jesús dormido porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y eso Estamos danos- en nuestra propia inteligencia. Dá-nos uma imagem de que nós parece que temos ao Senhor adormecido, porque nós sabemos fazer as coisas de acordo à nossa própria experiência e à nossa capacidade. Pero sin embargo llegó la tempestad y ahí todo cambió. Mas, no entanto, a barca foi açoitada por uma tempestade e tudo mudou. Y los discípulos de alguna manera pues perdieron toda la confianza en sí mismos porque ya no sabían qué hacer, se iban a ahogar. E nesse momento depois perderam toda a confiança em si mesmos, já não sabiam se iam afogar-se. Y ahí sí ya entendieron que tenían que confiar en el Señor, que tenían que buscar a Dios. E aí já entenderam que deveriam outra vez confiar no Senhor, que deveriam procurar a Deus. Pero en una situación extrema. Mas isso aconteceu numa situação já limítrofe, extrema. Mientras tanto estaban todos en sus fuerzas. Porque até lá eles iam nas suas próprias forças a manejar o barco. Y por eso el Señor cuando calmó todo, el Por- viento, el mar, Por isso o Senhor, quando mandou acalmar todo o vento e o mar, les dijo hombres de poca fe, disse-lhes, homens de pouca fé. porque tenían que haber confiado en el Señor. Porque eles Todo el deviam ter tiempo. confiado no Senhor. Nosotros a veces estamos en esas situaciones E nós mesmos muitas vezes nos encontramos nessas situações. y es a veces ese límite que tenemos que llevar para darnos cuenta que tenemos que buscar a Dios, que es la vida que tenemos que... Temos que chegar a esses limites onde depois vamos ver na realidade que aquilo que devemos fazer é confiar em Deus. No creo que Miguel esté aquí, por eso lo voy a decir. Não creio que o pastor Miguel se encontre aqui, por isso vou dizer isto. No voy a decir nada malo, ¿eh? Não vou dizer nada mal. Pero una cosa que siempre me llama la atención cuando voy con él en un carro, Há uma coisa que sempre me chama a atenção quando eu o acompanho num veículo. porque yo a veces lo hago, a veces no. Porque às vezes, Lo hago y a veces no. muitas vezes eu faço, outras vezes não. Es nada más montarse, vamos a orar. Assim que se senta no veículo, vamos orar, começamos a orar. Y presentarle ese viaje al Señor. E apresentar essa viagem, essa deslocação ao Senhor. Uno puede decir, bueno, yo tengo una experiencia de conducción que vamos, yo he tenido accidentes en no sé cuánto, ¿para qué voy a orar? Podemos pensar, mas, bom, se eu tenho já tantos anos de experiência de condução, enfim, para que é que vou orar? Pero sabemos que en cualquier momento nos puede pasar. Mas sabemos que um acidente em qualquer momento pode acontecer. Entonces es un pequeño ejemplo para que nuestra vida diaria, esa es la vida de fe, es una vida de conexión completa y dependencia de Dios en todo. E isso é um pequeno exemplo que a nossa vida diária, nos mais pequenos detalhes, deve ser uma vida de completa dependência do Senhor em todas as coisas. Porque cuando tú oras al Señor y le pones ese viaje, aunque sea de aquí a la esquina, pues tú estás dando a entenderle al Señor que no vas por tu propia capacidad. Porque quando tu entras num veículo e colocas essa pequena deslocação, que pode ser até à esquina, colocando ao Senhor, aquilo que tu estás a dizer ao Senhor é que tu não vais nas tuas forças, mas estás a depender Aunque nele. seas un conductor, yo que sé, de primera. Mesmo que tu possas ser um condutor de primeira profissional. Y bueno, ya para terminar, E já para ir terminando, quería leer unos versículos. Espera, estoy en otro papel. queria levar-nos a mais uns versículos. En 2 Corintios 4, 7, 10. Em 2 Coríntios 4, 7 a 10. O sea, se trata de esa combinación, nuestra debilidad reconocida y consciente,
que se agarra al Señor. Trata-se dessa condição de reconhecer a nossa debilidade que nos leva a agarrar-nos ao Senhor. Porque ahí es donde Dios se manifiesta. Porque é aí onde Deus se Ahí es manifesta. donde dice que el monte se echa al mar. Alguns dizem que No, ahí es donde se producen esas situaciones de milagros y de ver la mano de Dios, porque le estás dando a Él la oportunidad de hacerlo. é aí onde dás a oportunidade que Deus manifesta o seu poder e se cumpre o versículo, depois este monte vai se deitar ao mar. Y en 2 Corintios 4:7 2 de Coríntios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O sea, el tesoro de la fe, ¿no? Esse tesouro é o tesouro da fé. En vasos de barro, personas frágiles y quebradas, ¿no? Vasos de barro que somos nós, pessoas frágeis e quebradas. Y dice Pablo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, Estamos em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Yo creo que pues esa es la vida de fe, ¿no? Vivir una vida pues de dependencia absoluta del Señor. E essa é a vida de fé, viver uma vida de total dependência absoluta do Senhor. Y por eso el Señor dice que va a ser a través de muchas tribulaciones que entraremos en el reino de los cielos. Por isso o Senhor manifesta que é através de muitas tribulações que entraremos no reino dos céus. Pero la bendición es no solamente que va a haber sufrimiento, sino que vamos a ver el poder de Dios. Mas a bendição é não somente que vai haver sofrimento, mas que vamos ver manifesto o poder Sí, de Deus. podemos vernos en un momento dado en una situación límite que no sabemos para dónde va. Yo creo que tú te habrás encontrado en muchas, igual que yo. Sim, em dado momento podemos ver-nos em situações extremas e vais tu, da mesma forma que eu, poder encontrar essas situações extremas. Y de repente no sabes cómo el Señor abre el camino y dices, por aquí el Señor se manifestó milagrosa y sabes que es Dios. Mas subitamente Deus manifesta-se e Ele abre o caminho. Tu não sabes como, mas sabes que é Deus. Así que hermanos, yo os animo a seguir adelante Assim que, meus irmãos, eu quero animar-vos a que sigais em frente, el camino de la fe no caminho da fé, y saber que todo obra para bien que tudo obra para bem a los que aman a Dios. àqueles que amam a Deus. Amén. Amém. God bless. Que Deus vos abençoe.